meu nome é Tainá Miller e hoje a gente vai conversar sobre vinhos. Bom, o assunto de hoje são os componentes do vinho. Bom, é bem simples, mas se você grilar com isso, você vai olhar em rosa e falar, meu Deus, Tainá, o que é isso? Vamos começar falando sobre a quantidade de componentes. Bom, os principais componentes que você deve analisar no vinho, eu chamo, os primeiros são os 4 As. Os 4 As são açúcar, acidez, álcool e amargor. Depois disso, vem os taninos e, para finalizar, o corpo. Então, colocamos 6 aqui na minha listinha. São 6 componentes. Vamos pela ordem começar a falar do açúcar. Bom, a doçura de um vinho, ela é resultado do açúcar residual que tem dentro dele. Ou seja, o que é esse açúcar residual? O açúcar residual é a sobra dos açúcares que não foram convertidos em álcool durante a fermentação. Então, essa doçura ela vai variar de extra doce até extra seco. Segundo componente. O segundo componente é o ácido. Podemos identificar 3 tipos de ácidos diferentes em um vinho: ácido málico, tartárico e cítrico. Não é um vinho não tem esses 3 ácidos. Cada tipo e estilo de vinho diferente tem um ácido mais característico. Em uma faixa onde o pH neutro é 7, o vinho se encontra na faixa de entre 2,5 a 4,5 de pH, de acidez, né? Isso. Uma coisa interessante para você saber é que as uvas elas tornam-se menos ácidas conforme elas vão amadurecendo. Então, numa região de clima frio, onde a uva demora mais para amadurecer, ela vai gerar um vinho, provavelmente o vinho dessa região vai ser uma acidez maior, vai ter uma acidez maior do que um vinho de uma região quente, por exemplo. Vamos para o terceiro ponto, o álcool, terceiro componente. Bom, o álcool, ele vem da conversão do açúcar da uva. Quando ele é fermentado, ele se transforma em etanol. E essa fermentação ocorre pelas leveduras. E é pelo álcool que os aromas do vinho chegam ao nosso nariz. Então, o álcool ele é responsável por transportar esses aromas até o nosso olfato. E também no paladar e no visual, ele adquire viscosidade ao corpo do vinho. Então, o álcool também dá viscosidade ao corpo do vinho. Amargor. Chegamos ao quarto componente. Lembra que eu falei dos 4 As? Agora a gente chegou no quarto. E amargor é a reação ligada ao tanino, tá? Diretamente ligada ao tanino, à astringência, e que já é o nosso próximo componente da listinha. Bom, é muito pessoal a sensação do amargor em boca. Então, se você tá acostumado já a comer coisas mais amargas, um chocolate amargo, café sem açúcar, talvez você nem sinta amargor no vinho. É muito pessoal essa questão de resistência. Porém, se um vinho ficar realmente amargo na sua boca, com aquele amargo bem forte, que não é uma sensação leve, uma sensação bem forte, isso indica que a procedência dos taninos, a qualidade desse tanino não é tão boa. Taninos, chegamos nos taninos. Bom, os taninos são polifenóis, que são substâncias encontradas nas plantas. E os taninos do vinho, eles podem ser provenientes de 2 fontes. São elas a própria uva, né, a casca e a semente da uva, e barricas novas, que são novas, que são primeiro uso. Pode passar um tanino para esse vinho. E um detalhe:
cuidado. Taninos, quando estamos falando de taninos, estamos falando de vinhos tintos. Um vinho branco tem uma quantidade quase que inexistente de tanino. Isso acontece porque o processo de fermentação do vinho branco é diferente. Geralmente ele é feito de uma forma mais limpa mesmo. Então ele não tem esses extratos sólidos da uva, a casca, a semente, que é onde fica o tanino. Então, num vinho branco, a possibilidade de você encontrar taninos é quase que inexistente. Então, tome muito cuidado. Tudo isso gera no nosso paladar a sensação de adstringência, que é essencial para acompanhar alguns pratos da culinária. Então, vinhos bem adstringentes geralmente são vinhos mais encorpados, são vinhos bem mais trabalhados, que têm uma qualidade no tanino. E tudo isso levou-nos a esse último elemento, que é o corpo do vinho. O que é o corpo do vinho? O corpo do vinho nada mais é do que a unção desses 5 elementos que foram comentados anteriormente. Ou seja, é uma categorização do estilo do vinho. Ou seja, tudo que vai formar esse vinho é o açúcar, a acidez, o álcool, o tanino e o amargor. Com esses elementos, você vai chegar a um outro elemento que é o corpo. E esse corpo do vinho vai determinar se é leve ou se é um vinho mais encorpado. Então, temos leve, médio e encorpado. Para você conseguir imaginar ou visualizar a diferença entre um vinho leve e um vinho encorpado, você pode observar o leite. Sim, o leite. Pegue o leite integral e o leite desnatado. E você vai ver a diferença claramente entre os dois. Essa, mais ou menos, é a diferença entre o vinho leve e um vinho mais encorpado. Você vai entender o que é o corpo do vinho. Bom, agora você já sabe distinguir os componentes do vinho e quais são eles. Então, quando alguém te perguntar o que é tanino, o que é amargor, o que é álcool e por aí vai, você já sabe e você também já sabe identificar eles no seu vinho. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês e fiquem aqui comigo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se eu tô ajudando vocês, eu fico muito feliz. E lembre-se, vinho é para ser compartilhado. Vem brindar comigo!